No vídeo de hoje eu vou explicar pra você o que muda se você deixar um truque folgado ou apertado. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Richard e sejam muito bem-vindos ao canal de Patinação Quad, onde você encontra quase tudo sobre patinação quad, se você procurar. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que muda, onde que interfere se você deixar um truque de patins muito folgado ou muito apertado na hora de patinar. Então, antes de começar aqui, você já sabe, né? Deixa aquele seu likezão bem gostoso, que essa é uma maneira de você me dizer obrigado. Se você é novo por aqui, ou se você não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque tem vídeo novo toda sexta-feira, muito vídeo bom, gente. Se inscreve nesse bafo aí, que vale muito a pena, você não vai perder nada se inscrever. E não esquece de dar seu joinha, que é muito importante para valorizar o meu trabalho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, no decorrer do vídeo, se for surgindo alguma dúvida, vai comentando aqui, tá bom? Pra eu saber o que tá rolando na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Quem me deu a ideia de gravar esse vídeo foi uma inscrita aqui do canal e infelizmente eu perdi o nome dela porque eu tinha salvado, tinha tirado um print do negócio lá e eu perdi no meio do meu caos de organização. Mas ela fez um comentário perguntando assim, mais ou menos, o que acontecia se você deixasse o truque do patins muito folgado ou muito apertado. Enfim, o fato que eu achei a dúvida dela muito interessante, muito bacana, e eu resolvi transformar isso num vídeo porque realmente muita gente tem dúvida em relação a isso e é um assunto muito importante que você precisa saber, porque se você não coisar sai! Porque se você não regular essa parte do patins direito, isso pode dar problemas, pode causar acidentes, pode fazer você cair, pode quebrar o seu patins, então tem que entender direitinho sim. Então, quem ainda está iniciando na patinação pode não entender muito bem ainda sobre essa coisa de regulagem de truque, até porque não faz muita diferença porque você não consegue perceber ainda. Mas depois de um tempo, à medida que você vai aprimorando a sua patinação, isso daqui pode ser, assim, uma informação muito crucial, principalmente aí na hora de você decidir a modalidade que você quer fazer, ou na hora de trocar uma peça, de trocar um amortecedor, enfim. Tá? Como eu já falei no início do vídeo, eu estou falando da regulagem dos trucks. Tá? E quando eu falo regulagem, entendam uma coisa, não existe truque folgado, pelo amor de Deus. Não tem truque desse jeito aqui, ó. Não existe truque assim. Se o seu truque tá assim, tem alguma coisa errada. O que existe é um truque um pouquinho mais mole, que não é folgado, tá? Tem nada a ver com folgado. É mole, ou seja, quando você exerce uma força no eixo lateral do seu patins, ele tende a fazer curva com mais facilidade, tá? Então, basicamente, existe truque mole e truque apertado. Não existe truque folgado, tá? Folgado é problema. É BO. Você não sabe o que eu tô falando, se você não sabe o que é truque, meu filho, ó, vamos organizar esse Matheus aí, vamos cuidar desse Matheus direito, porque você não tá fazendo o negócio direito. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando sobre todas essas peças aqui, ó, que fazem parte de um patins e qual o funcionamento dela. O vídeo tá aqui no meu canal, ele vai passar aqui agora para facilitar a sua vida. Lá eu explico o nome de tintim, cada uma, explico a finalidade de cada uma, como elas se combinam, porque assim, todas as peças do patins... Sai daqui, meu filho! Todas as peças do patins, elas se comunicam, então é muito importante você conhecer cada uma delas e saber o que cada uma faz. Até porque isso influencia lá na frente na hora de escolher outras coisas. Enfim, mas vamos lá, vamos falar desse negócio logo. Eu tô falando demais, tô falando outro vídeo aqui. Olha só, de verdade, se você não souber o que é truque, vai ficar muito difícil de explicar isso aqui pra você. Então, se for preciso, vai lá nesse vídeo, assiste ele todo e volta aqui de novo, que as coisas vão fazer muito mais sentido pra você. E você vai conseguir absorver a informação com muito mais qualidade, beleza? Então, conto com você, viu? Gente, olha só, basicamente falando, existem 3 tipos de regulagem de trucks. E assim, essa regulagem, ela não é padrão, tá? Na verdade, ela vai de acordo com o ponto que você acha que tá bom ali pra você. Até porque depende de outras coisas, né? O mole, né? O mais ou menos mole, o macio, sei lá, como você preferir chamar. O meio termo, que é mais ou menos o padrão. E o apertado, né, que é o truque totalmente apertado lá do seu patins. Cada uma dessas regulagens influencia muito no tipo de modalidade que você faz. Lembrando aqui uma coisa muito importante que eu tenho que falar, isso aqui é muito importante mesmo, gente. A regulagem dos trucks, ela conversa diretamente com os amortecedores do seu patins. Então o nível de regulagem depende muito do tipo do seu amortecedor. E eu vou falar sobre isso já já, tá? Só tô alertando para vocês ficarem, ó, atentos nessa questão. Os trucks um pouco mais moles, vamos dizer assim, eles são melhores para modalidades onde você precisa fazer muita curva, como o roller jam, né, que é você ficar dando volta na pista de roller dance, no rink de patinação, e roller derby, que você tem que ficar fazendo movimentos de curva, tá? Então assim, trucks mais moles, eles são melhores para isso. Por quê? Porque a resposta ela é mais rápida.
Mas assim, como eu disse lá atrás, cuidado, truck mole não é truck folgado, são coisas totalmente diferentes, tá? Inclusive, se você deixar o seu truck folgado, isso pode ser muito perigoso, porque pode quebrar aí o seu truck e dependendo da velocidade que você tiver, você pode se machucar, pode até causar um acidente. Então toma muito cuidado com isso, beleza? Mas basicamente falando é isso, o truck mole, ele é melhor para quando você precisa de respostas rápidas nas curvas, tá? Então, por exemplo, você faz força aqui no eixo lateral do seu patins, ele vai ter uma resposta mais rápida para fazer curva, tá? O meio termo, o truck assim apertado no meio termo, vai dizer assim, nem muito mole, nem muito apertado, ele normalmente vem de fábrica. É como os patins vêm, sabe? Você compra o seu patins, ele já vem ali apertado mais ou menos no meio termo. Então, ele vai ter uma resposta média para cada coisa. Então, você vai ter um pouco de estabilidade em alta velocidade e se precisar de curva, você não vai precisar fazer tanto esforço. Esse patins aqui que eu comprei recentemente, estranhamente, ele veio com um truck bem mole, assim, bem, sabe? Inclusive eu tenho até que apertar um pouco mais porque ele vem muito mole, mas isso não é o padrão, tá? Normalmente os patins vêm meio termo. Assim, falando de trucks apertados, o que acontece? Os trucks apertados, eles são ideais para quem faz modalidades como urbano, velocidade e agressivo em pista de skate. Por quê? Porque são modalidades que você não precisa necessariamente fazer curvas fechadas, vamos dizer assim. Ou você precisa ficar fazendo curva toda hora. Mas sim, porque nessas modalidades, o que você precisa normalmente é de estabilidade. Então, com um truck mais apertado, tecnicamente o patins faz menos curva, né? Então, quando você está em velocidade, por exemplo, com um truck mais apertado, o seu patins ele não vai correr o risco de bambear, que é o que a gente chama, né? Se você já atingiu uma velocidade muito alta no patins quad, você vai entender o que eu estou falando, tá? Se você tiver com um truque mole, isso é extremamente perigoso, principalmente se você estiver numa pista irregular. Mas assim, voltando, trucks apertados são melhores para modalidades de velocidade e de agressivo, modalidades em que você anda em linha reta normalmente. Tá? E como eu disse aqui, só fazendo um adendo, modalidades que pedem velocidade, elas não combinam muito usar trucks folgados, porque como eu falei, você perde a estabilidade de maneira muito fácil, consequentemente você pode cair se você não tiver aí um bom controle aí do seu patins. Mas assim, toma cuidado também porque você não pode apertar os trucks demais. Ah, Richard, quanto mais eu apertar, então, mais eu vou ter um truck seguro, ele não vai bambear? Não, não é bem assim. Até porque se você apertar demais, você vai danificar os seus amortecedores. O aperto, no geral, ele é bem pouco, tá? Ele é só aquela coisinha que você tenta mover o truck, vamos dizer assim, você não consegue. Esse é o aperto aí mais ou menos ideal. Se você apertar demais, você vai estourar os amortecedores do seu patins e você vai estragar naturalmente. Não é uma boa ideia, tá? E é muito importante você saber que não existe uma regulagem padrão, como eu falei lá no início do vídeo. Você tem que regular, colocar no pé, andar um pouquinho, até você encontrar o melhor ponto para você, o ponto que você achar melhor. E como eu tinha dito lá no início, a mobilidade do truck, ela não depende só do aperto, tá? Só do aperto que você faz aqui, nesse parafuso aqui, né? Que, bom, eu nem falei, né? Mas o aperto você faz nesse parafuso aqui, que é o Kingpin. Quanto mais você aperta, mais ele fica duro, né? Essa mobilidade ela não depende só disso, tá, gente? Ela depende muito dos seus amortecedores, tá? Da dureza dos amortecedores que você está usando. Por exemplo, se o seu patins ele tiver amortecedores macios, ele já vai fazer curva com mais facilidade. Então você não precisa nem deixar ele mais mole, né? Nem folgar um pouquinho. Se você está com amortecedor mole, ele já vai fazer curva com muito mais facilidade. Do contrário, se você tiver com um amortecedor duro, ele já não vai fazer curva com tanta facilidade. Então você não precisa apertar tanto. Agora, por exemplo, você está lá com patins, com amortecedor duro, folgou, ele não está fazendo curva, folgou mais, ele ficou balançando assim, aí o melhor é que você troque o amortecedor, porque senão você vai estragar tudo, entendeu? Então tem esse joguinho aí de amortecedor. E aí você vira para mim e me pergunta, Richard, mas como é que eu sei a dureza do meu amortecedor? Gente, olha só, infelizmente não dá para saber de todos os patins que a gente compra aqui no Brasil, porque infelizmente as marcas elas não se importam muito com esse tipo de informação e os amortecedores eles vêm numa dureza padrão, que normalmente é de 82 a 85A, naquela mesma escala de rodas, tá? Então a gente pode dizer que ele tem dureza mediana. Partindo desse ponto, sim, talvez seja necessário folgar para deixar um pouquinho mais mole ou apertar, dependendo da modalidade que você faz, tá bom? Mas é como eu disse, o ideal é que você vá folgando ou apertando, experimentando, até você chegar no ponto que você gosta. Se não tá te atrapalhando, se você acha que não tá puxando, não faz nada, deixa do jeito que tá. E outra coisa, quem tá iniciando não consegue perceber isso, gente. Só quem tá mais
sabe, acostumado e que consegue perceber essa grande diferença. É claro que existem alguns patins de brinquedo, principalmente, que tem os amortecedores muito ruins e você sente isso pegando. É uma questão lógica, mas aí não tem muito o que fazer, porque aí já é o problema do patins, não é seu, né? Por último, reforçando para vocês, assistam um vídeo sobre as peças de patins. Todas elas trabalham juntas e saber qual é a função de cada uma, como elas conversam entre si é muito importante para você poder entender melhor essas coisas e saber tomar aí a melhor decisão pro seu rolê. Ó, ficou com alguma dúvida ainda? Não tem problema, deixa seu comentário aqui. Se você quer sugerir algum tema de vídeo, comenta aqui também, tá? Só dar mais um recado pra vocês. Agora eu tenho um plano de assinaturas no meu canal, o botão tá aqui embaixo, tá? Você pode assinar, aí lá é um espaço fechado, privado, onde a gente pode conversar, tipo, se você tem 1000 dúvidas, posta as 1000 dúvidas lá, que fica mais fácil pra eu ver e ajudar vocês. E, bom, tô treinando, tô com dificuldade, vai perguntando lá e eu vou sempre ajudando. Por que isso? Porque isso é mais fácil, tem muitos comentários aqui, eu não consigo acompanhar tudo. Assim, eu só respondo comentários em uma determinada hora do dia, quando eu tenho um pouco de tempo. E nesse canal é mais fácil porque é um espaço fechado e eu consigo ser objetivo, consigo ir lá direto, resolver tudo pra vocês, tá? Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!